esse ministério, que é o Ministério da Fazenda, o qual ele é o ministro, né? Esse ministério precisa ser uma pessoa técnica lá dentro, porque a pessoa técnica ela consegue se abster de coisas mais políticas ali e tal. Logicamente que tem que ser político também, porque tudo é uma questão política, as decisões, as tratativas, as negociações e tal, enfim, beleza. Só que o cara tem que ter um perfil, sei lá, 70-30, cara, técnico e político. Ele precisa ser um pouco, precisa ser técnico, porque senão acontece o que está acontecendo com o Haddad. Todo mundo sabe que Haddad foi prefeito de São Paulo e hoje ele é considerado o pior prefeito de São Paulo, cara. Haddad concorreu ao a, a prefeitura não, concorreu ao governo de São Paulo, perdeu em primeiro turno. Haddad concorreu a presidente, perdeu. Então ele, tipo, ele ganhou na prefeitura de São Paulo na época que o PT era o partido majoritário no Brasil inteiro, entendeu? Ali sim fazia sentido ele ganhar. Depois que o PT acabou, acabou também aquela energia que fazia com que ele se levantasse. E aí agora, ele como fiel escudeiro de Lula, Lula colocou ele como ministro da economia, que só tem feito coisas erradas, coisas 100% políticas, decisões 100% políticas. Ou você acha que se fosse Paulo Guedes não já tinha negociado com os Estados Unidos essa tal dessa taxação, não já tinha tentado baixar a poeira dessa guerra que está acontecendo, até politicamente para ele e para o povo dele, as pessoas que são votantes dele, do PT. Até para essas pessoas é bom que se faça o acordo. Até para essas pessoas é bom que, que o Brasil volte a ser próspero. Só que eles têm no DNA deles que toda a culpa de tudo que acontece de ruim no país é culpa dos outros, não dele. Eles passaram todo esse tempo que eles estão no governo, contando os tempos antes que eles estavam só criticando, eles passaram todo esse tempo colocando a culpa nos outros, sendo que Lula vendeu a eleição dele na época da campanha como se fosse o braço de ferro, o homem que ia mudar o país, o homem que ia destruir com tudo que o homem que ia destruir com tudo de errado que Bolsonaro tinha feito. E colocou o Haddad como se fosse o deus da economia para poder governar o setor mais importante do Brasil, o setor que dá o direcionamento estrutural financeiro do país. Ele colocou Haddad, simplesmente o pior prefeito de São Paulo. E de lá para cá, todas as entrevistas em que Haddad faz, ele põe a culpa do seu fracasso nos outros. Nesse caso, nos bolsonaristas. Todos os bolsonaristas estão fazendo um complô para destruir o governo. O problema não é o governo fazendo merda. O problema não é o governo gastando dinheiro desnecessário. O problema não é carta branca para as pessoas do governo gastarem do jeito que querem. Pessoas do governo e sem ser do governo, né? Porque Janja não faz parte do governo e gasta mais do que muitos ministros. E aí nós vemos um total desequilíbrio entre essas administrações, os ministérios completamente rivais entre si, os índices de corrupção aos quais no governo Bolsonaro ele tinha criado estratégia, colocado pessoas estratégicas para diminuir essa questão da corrupção, estratégia ali e tal, núcleos específicos dentro das empresas estatais para poder, dos programas do governo, para poder sanar um pouco, né? Sanar um pouco dessa corrupção, desse desvio de dinheiro. Você vê hoje em dia tudo voltando ao normal. Normal, entre aspas, né? Voltando ao normal do governo Lula. NSS, pior fraude já existente. Nem o Irã tem uma fraude assim. Aí agora já surgiu a fraude do seguro defeso. Seguro defeso. Para quem não sabe o que é o seguro defeso é um seguro dado pelo governo às comunidades de pescadores, porque nas baixas temporadas, ou seja, nas temporadas em que não se pode pescar, essas pessoas, para não ficarem desamparadas, o governo dá um subsídio a elas durante esse tempo. E aí tá rolando fraudes
fraude tão pesada que de cada 10 pessoas que recebem o seguro defeso, apenas 4 são de fato necessitadas e de fato estão cadastradas. As outras 6 recebem, ninguém sabe como. Então, assim, esses pontos que eram para ser sanados no governo Lula, que é o que se vendeu como o governo que ia trazer a prosperidade para o país, de fato não é. É por isso que eles não estão preocupados com essa tal dessas sanções, porque se eles estivessem preocupados, eles já teriam tomado um norte para poder resolver isso. E aí o ministro, toda vez que ele vai dar uma entrevista, ele fala que o problema é do Bozo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou neste sábado, em entrevista ao jornal GGN, que bolsonarista tem feito ataques ao Banco do Brasil, observe, dentro de uma ação combinada que tem o objetivo de minar instituições públicas do país. Quer dizer, faz sentido, cara, você colocar a culpa de uma coisa dessa em pessoas que não têm nem poderes, cara. E independente que tivesse poderes para poder minar instituições, o que é que de fato críticas vai fazer? O que é que de fato um grupo de pessoas criticando? Vamos supor que seja verdade isso. Vamos supor que isso seja verdade. O que é que de fato um grupo de pessoas criticando o governo vai fazer? Nada, cara. Não tem efetividade, não tem caneta para poder decidir. Quem tem que decidir é ele e o presidente. Só que eles vivem no mimimi. O cara exala a energia do vassalo, meu irmão. Ele exala a energia do vassalo. Quando ele fala, ninguém acredita, nem as redes de comunicações que são pagas pelo governo não acreditam nas ideias dele. Vira e mexe, um ou outro dá uma apertada nele. Que as pessoas não estão aguentando mais, mesmo sendo pagas para proteger o governo, elas não estão aguentando mais, cara. Não é dizer que ele faz uma coisa certa e uma coisa errada, não. Ele vem fazendo coisas erradas e agora que as pessoas estão criticando em massa, eles estão direcionando a culpa para as outras pessoas que os criticam, que são opositores políticos. Isso não vai dar certo, cara. Como é que a gente conseguiu chegar nesse nível de país onde as instituições estão pegando fogo, tá tudo destruído, o poder diplomático do Brasil foi completamente dissolvido por esse governo e um país completamente destruído, pobre, sem recursos, está relutante em fazer uma parceria com os Estados Unidos, que é simplesmente o país mais rico do mundo, sendo que países que são declaradamente ditaduras estão correndo atrás do país livre para poder continuar com suas tratativas políticas e vender as coisas e, enfim, e os países continuarem crescendo. Só o Brasil, na cabeça de Lula, vai conseguir combater os Estados Unidos. Está se assemelhando a Maduro, com as maluquice que fala, né? Está se assemelhando a ele. Infelizmente, cara, a gente tá. Infelizmente não, eu tô tão triste porque na realidade, cara, o povo do brasileiro tem o que merece, irmão. Não acreditaram nesses caras? Não acreditaram neles? As pessoas que acreditaram neles e votaram neles na última eleição, que ganhava um salário, 2 salários mínimos, e mesmo com tudo que aconteceu no Brasil naquela época, de pandemia de o caralho a quatro, de início na guerra da Rússia, da porra toda, de perseguição a Bolsonaro, de tudo, mesmo com aquilo tudo, você ganhava 2 salários mínimos, você comprava suas coisas no final do mês, e você não passava por tanto aperto que você está passando hoje. Porque até o aquecedor da piscina do palácio, o Bozo mandou desligar para economizar energia. Até isso. E agora a gente vê um governo completamente soberbo, gastando dinheiro com tudo e usando cartão corporativo até para comprar roupa para sua excelentíssima rainha. Não tem como dar certo um país desse, cara. É você dar a uma mulher avarenta um cartão de crédito sem limites
e esperar que ela administre bem aquele cartão. Infelizmente foi o que a gente fez com o nosso país. Até mais.